E Fabrício Calazans, chegando com as informações do Galo, muita coisa, mas foi destacado em manchete, Calazans. Galo consegue mais uma vitória, no caso Fred. Acho que é até bom recapitular toda a celeuma, já tem um tempão que tem essa celeuma aí com o Fred. Tudo bem, Calazans, tá ligado? Tô ligado, deixa comigo. Boa noite pra você, Léo Figueiredo, Everton Guimarães, Massa do Galo, quem nos acompanha na reunião da turma do bate-bola. Trata-se, Léo Figueiredo, de mais uma vitória do Atlético na justiça, ou justiça, melhor dizendo. O Galo conseguindo, por último, um bloqueio de 15 milhões nas contas do Fred. Lembrando que essa decisão ainda cabe recurso por parte do Fred. É um dinheiro daquela ida do Fred para o Cruzeiro em dezembro de 2017. Tinha lá aquela cláusula contratual que proibia ele de se transferir para o Cruzeiro. E caso este acordo contratual fosse quebrado, o jogador teria que desembolsar uma quantia de 10 milhões de reais. Então hoje, até dando crédito aqui ao Globo Esporte, a turma do GE fez esta matéria, Itatiaia depois apurou a fundo também esta situação. Por ser um processo que corre em segredo de justiça, as partes não se pronunciam. Atlético e também o Fred. Qual é o detalhe? A vitória do Atlético foi no Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Minas Gerais, terceira região. E para o Atlético, Léo, estes valores, estes 10 milhões de multa, em 6 anos, esse processo vem se arrastando há muito tempo, já ultrapassaria um valor de 30 milhões de reais. E um detalhe, o Atlético já teve, por exemplo, vitórias importantes. Já teve vitória lá na CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. O Fred tentou um recurso na CBMA, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, foi negado, portanto, o pedido do Fred foi indeferido. Então, esse processo já foi Justiça do Trabalho, continua, inclusive, Justiça Comum, Justiça Arbitral. E um detalhe, eu falei que é uma nova vitória do Atlético porque o Atlético já havia conquistado essa vitória na Justiça do Rio de Janeiro e havia entrado com um pedido de execução, né, dessa pena, desse pagamento, contra o Fred, lá no Rio de Janeiro. E aí, por sua vez, a Justiça do Rio remeteu este processo ao TRMG, o Tribunal Regional de Minas Gerais. Então, qual que é o detalhe? Empurra daqui, empurra dali. Mas trata-se, sim, de uma nova vitória do Atlético na Justiça. E tem um detalhe ainda. Houve uma audiência entre as partes em novembro do ano passado e, na ocasião, o Fred propôs, o Fred tem valores a receber do Cruzeiro. Então, vai entrar naquela fila de recuperação, enfim. Propôs passar os valores que passar ele deve a dívida para o Cruzeiro. Exatamente, o Atlético negou. Então é uma celeuma, vai se arrastando, mas é importante destacar que o Atlético vem obtendo vitória atrás de vitória. O Everton Guimarães, para mim, ficou bem claro, desde quando isso tudo aconteceu, Fred era jogador do Atlético, o Atlético liberou o Fred, mas tinha uma cláusula, Fred não poderia jogar no Cruzeiro. E isso todo mundo sabia. O Itair Machado, o Wagner Pires de Sá, que era presidente do Cruzeiro, o Itair comandava o futebol do Cruzeiro à época, eles contrataram o Fred e disseram ao Fred que se tivesse a multa que fosse que o Cruzeiro pagaria, naquela megalomania que o Cruzeiro vivia na época, né? De achar que o dinheiro ia cair do céu, que ia ganhar tudo e deu no que deu. Então, turma, é bem claro, o Atlético não tem dívida com o Cruzeiro. O Fred, pelo contrato, deve ao Atlético. O Cruzeiro do Itair Machado e do Wagner devem uma palavra ao Fred, porque garantiram a ele, porque hoje está em 15 milhões, mas era 10 milhões o valor. Já tem 5 milhões aí só de juros que esse trem está rolando, e se bobear vai ter mais. Então, está muito claro, o Atlético não quer saber do Cruzeiro, transferir a dívida para o Cruzeiro. A dívida é do Fred com o Atlético. E o Fred tem que se virar com o Cruzeiro. Agora, o Fred vai se virar com qual Cruzeiro, Everton? Porque quem prometeu isso para ele, nem sabe onde o Cruzeiro fica mais. O Ronaldo vai pagar isso? Não vai. Quem prometeu isso pro Fred não sabe onde o Cruzeiro fica, mas sabe onde deixou. Sabe muito bem onde deixou. Se o Fred acreditou, o Fred foi mais um de muita gente, ou das centenas de pessoas que acreditaram na gestão. Sente o drama. Henrique André me mandou aqui. Com os já passou dos 30 milhões já. Exatamente. 15 é só uma parte, caramba. E o Fred, eu acho que o Fred, primeiro, acreditou em quem ele não deveria, e quem prometeu acreditou na insegurança jurídica que há no país e que isso não daria nada. Só que o Fred está perdendo em todas as esferas. Em todas elas ele está perdendo.
Então, daqui a pouco, ele vai ter que pagar isso, não tem jeito. Como ele vai pagar, eu não sei, mas ele vai ter que pagar, sabe? Então, agora, ele vai cobrar isso de quem? É o que você disse, vai cobrar do Cruzeiro? O Fred vai cobrar isso do Cruzeiro? Ele tem esperança que o Cruzeiro vá acertar isso com ele? Ele vai ter que entrar na fila, assim como tanta gente entrou. É verdade. Que problemada, gente, turma. Ó, deixa eu falar da KTO aqui, ô Everton Guimarães. A gente pode fazer uma